verdade, deixa os caras mandar pra da cozinha do que... Macarrão mais simples também. Não sei se cabe no nosso plano de mais, de repente considerou um plano só. Cabeluda, a bandeira também, como é que não tá fora essa louca? A bandeira Quantos sets você pisou que a equipe era majoritariamente feminina? Quantos sets você já pisou que os chefes de departamento eram mulheres, sabe? A gente olhando assim para os estudos de gênero e comunicação no exterior, a gente via que tinham muitas pesquisas voltadas para a diversidade de gênero e raça, quantificando isso. E no Brasil, apesar de ser um campo já vasto de produção acadêmica, todas as pesquisas tinham um teor mais qualitativo, não se atentavam muito para os números, né? Que é uma perspectiva muito importante quando a gente pensa em políticas públicas. Então a gente tentou mapear, né, a distribuição das mulheres negras e dos negros nesse campo. E a gente começou com a pesquisa analisando os filmes de maior bilheteria. Foram resultados assim, que surpreenderam, porque a gente já imaginava que tinham poucas mulheres e poucos negros, mas a gente nunca achou que fosse se deparar com um dado tão forte, que era não verificar nenhuma mulher negra na função de direção e roteiro dos filmes produzidos nos últimos anos. A gente sabe que a posição da mulher, né, no mercado de trabalho, em todas as funções, em todas as carreiras, em sua maioria, né, está abaixo do homem, né, em termos de salário, em termos de espaço, né? E no cinema não é diferente. Assim, a gente vê que nos sets de cinema as funções, né, maiores, né, hierárquicas, né, como diretor de fotografia, roteirista, em sua maioria são homens. No topo estão os homens brancos, logo em seguida vem os homens negros, depois vem as mulheres brancas e lá embaixo estão as mulheres negras. Então, assim, eu trabalho há relativamente, não há tanto tempo, né, há 5, 6 anos no audiovisual, e percebo isso nos sets de cinema, né? Você vê muita produtora, né, mulher, porque eu acho que de repente a produtora é aquela que está ali como gestora, que está cuidando, né, e não diminuindo a função da produtora, mas não está como protagonista, né. Meu referencial para o cinema era atriz. Eu achava que era a parte que eu queria me dedicar. E aí, quando eu estava com uns 17, 18 anos, eu fiz uma seleção de elenco para um curta-metragem lá em Salvador e era uma diretora. E aí eu fui, quando eu estava no set gravando a minha cena, eu vi o que ela estava fazendo e eu achei muito incrível ver como um set funcionava e achei muito incrível ver uma mulher fazendo, né? Foi muito legal que meu primeiro trabalho dentro do ramo de cinema foi com uma mulher diretora. Isso é muito, muito raro. Nenhuma mulher figura no meu top 5 de diretoras, sabe? Tem diretoras que eu gosto, mas eu conheci elas agora, sabe? Eu fui conhecer com 20 e poucos anos, durante toda a minha adolescência, que foi quando eu comecei a gostar de cinema mesmo. Todos os meus diretores eram homens, né? Chaplin, Woody Allen. Muito do que a gente vê de ausência de mulheres trabalhando com o cinema, especialmente em algumas funções, tem a ver com as condições de mercado, mas também tem a ver com a própria formação que a gente tem. Eu fiz faculdade de cinema há mais de 10 anos e eu não vi muitas diretoras. Na verdade, eu vi pouquíssimas diretoras. Eu estudei pouquíssimas diretoras ao longo da minha formação. Tanto em disciplinas mais gerais, como, por exemplo, História do Cinema Mundial, História do Cinema Brasileiro, quanto em disciplinas focadas na cinematografia de um cineasta específico. Sempre que houve essa disciplina, eram cineastas homens. Fotógrafo, então, eu não estudei nenhum. E eu acho que isso se reflete no próprio imaginário da posição que a mulher pode ocupar dentro desse mercado. As mulheres
tem um acesso mais restrito a produções de notoriedade em diversas áreas. Eu venho da ciência política e na ciência política a gente vê muito isso, assim, os homens argumentando que não existem mulheres naquele espaço porque elas não gostam de política. Eu já ouvi isso também em relação ao cinema, que as mulheres não gostam de cinema. Só que isso, ainda mais dentro das ciências sociais, é uma reflexão muito cega, assim, a questões de estrutura, né, que possibilitam ou não a agência das mulheres para seguirem para determinadas áreas. Porque quando você vai fazer cinema hoje, todo mundo fala para você vai fazer cinema, isso é uma coisa difícil, você tem certeza? Quantos sets você pisou que a equipe era majoritariamente feminina? Quantos sets você já pisou que os chefes de departamento eram mulheres, sabe? Eu conheço poucas, sabe? Geralmente a gente vai pra produção e é isso. O projeto surgiu na nossa faculdade, na UFRJ. A maioria das meninas são da mesma turma de rádio, TV, audiovisual. A gente tinha que produzir um filme para um concurso que surgiu, que era um concurso Flicks for Chicks, que é dos Estados Unidos. Ele incentivava a produção de filmes de mulheres com temáticas femininas, assim. Aí a gente se inscreveu e a gente decidiu que não teria nenhum menino nessa equipe. Fazendo esse filme para o concurso, que surgiu mais a ideia de manter isso, e aí criar um coletivo para a gente continuar fazendo filme só com mulheres. E aí depois a gente tinha que fazer um outro filme para matéria também, porque todo período a gente tem que fazer um filme para uma matéria. E aí que surgiu o Mercadoria. Aqui dá. Mas não total. Aqui dá pra entrar. Por que é tão estranho uma equipe só de mulheres, assim, quando você fala assim, eu quero uma equipe só de mulheres, ai nossa, pra que isso? Ou por que a gente tem que marcar esse é um filme feito por mulheres, sabe? Esse é um filme dirigido por uma mulher. Porque infelizmente ainda não tá numa condição igual, então a gente tem que marcar mesmo pra dizer assim, isso aqui não é um filme feito por homens, isso aqui que é o padrão, né, o universal. É um filme feito por homem, né, já que é feito por uma mulher, com diretora de fotografia mulher, diretora de arte mulher, operadora de som mulher, assistente de direção mulher, assistente de produção, produtora, etc, etc. Todas as funções de set foram preenchidas por mulheres. Eu ia falar isso também, que eu acho que é uma coisa que a gente percebeu que tem que ter, porque a gente teve dificuldade para algumas coisas, tipo, direção de fotografia ou som mesmo, a gente teve muita dificuldade de encontrar meninas que fizessem isso, sabe? Que já soubessem fazer, que já estivessem acostumadas. Então eu acho que, pra mim pelo menos, eu percebi como é importante que tenha, porque pra gente treinar também, pra gente conseguir especializar nessas áreas, né? Porque não tem, realmente. Porque sempre tem aquela questão que, se for a mulher, for câmera, a mulher não vai aguentar carregar o equipamento. Se a mulher for maquinista, se for... Enfim, aguenta sim, a mulher pode sim permear por todos esses espaços. E é difícil, né? Quando você chega num local de comando, né? Como é o local de direção, das pessoas realmente, às vezes, ouvirem, né, o que você tem a falar, de ter um olhar meio que assim, será que realmente ela vai conseguir fazer aquilo? Você sempre tem que estar a mais, né? Sempre tem que estar à frente e mostrar que você pode, sim, como os outros. A gente tem duas pré-históricas diretoras, que são a Carmen Santos e a Gilda de Abreu, né, no final dos anos, uma em 49, outra em 52, com Ebre e tal, mas que são situações extremamente particulares, né? Inclusive, eu gosto muito daquela história da Gilda de Abreu, que ela fez um dos maiores sucessos comerciais, né, do cinema brasileiro, que foi o Ebre, e que era sobre uma traição, e que ela queria que o final fosse um final em que a mulher fosse perdoada, né? E a indústria não deixou, nem a indústria, nem o próprio Vicente Celestino, que era marido dela e ator principal, né? Então, quer dizer, ela dirigiu um filme em que ela não pôde sequer optar pelo final do filme, né? Quer dizer, o que acontece depois, quer dizer, nos anos 70, na época da Embrafilme, você tem o surgimento de algumas mulheres importantes fazendo cinema. Você tem Tizuka, você tem Suzana Amaral, com A Hora da Estrela,
você tem Ana Carolina, são poucas, são 3 ou 4. Quer dizer, você passa pelo cinema novo e pelo cinema marginal, inclusive, sem nenhuma participação das mulheres, nem na direção. E mesmo como atriz, eu acho que elas são muito encaradas como musa, muito mais. Quer dizer, você tem muito pouco Fernanda Montenegro e muito mais mulheres musas, né? Dentro desses 2 movimentos, que são movimentos importantíssimos para o cinema brasileiro. Né? Quando eu comecei a fazer cinema, o set era totalmente masculino, né? Assim, você tinha, e principalmente, ou então tinha as funções que eram consideradas femininas, figurino, de repente até maquiagem, mas não efeito especial de maquiagem, que também era de homem e tal. Mas nem pensar a câmera, parte técnica, nem pensar a câmera, som, não existia, né? Quer dizer, isso foi mudando no decorrer, né? E na medida que foi mudando, obviamente, eu passei a ter em meus sets pessoas que eu considerava importantes de participar. A gente encontrou a primeira mulher na equipe de fotografia como assistente de câmera em 1984, né? E aí, diretora de fotografia depois ainda, e de todos esses filmes que a gente analisou, 96% deles foram dirigidos por homens, fotografados, quer dizer, e apenas 4% por mulheres. Claro, a gente pega um recorte temporal que vem dos anos 80 para cá, né, de 84 para cá, então muita coisa mudou, mas acho que o principal da pesquisa é mostrar que não mudou tanto quanto a gente imagina, porque a tendência é imaginar que só porque a partir de 84 a gente tem mulheres nas equipes de câmera, que isso vai num crescente, né, que a gente vai numa caminhada onde a cada ano a gente dá mais um passo rumo à igualdade de gênero. E, na verdade, não é isso que a gente encontra. É fundamental falar dessa questão da mulher no audiovisual, né? E da gente conseguir permear esses espaços e de representatividade para as próximas meninas que estão estudando, enfim, se verem representadas não só na tela, que ainda falta-se muito, né? Mas também nos bastidores. É importante que que uma mulher que está estudando cinema veja a quantidade de filmes dirigidos por mulheres e veja o que uma mulher na direção pode fazer. E que isso sirva de inspiração e de encorajamento num ambiente que ainda é hostil para que ela exerça essa função. Muitas vezes, quando um filme, por exemplo, é co-dirigido por uma mulher e por um homem, é para o homem no set que as pessoas chegam e perguntam o que elas devem fazer. E isso vai estimulando. Quando todos os cineastas que tu mais gosta e que te inspiram são homens, né, quando tu não vê mulheres ganhando prêmios na direção, tudo isso vai minando, a ponto de muitas vezes tu nem pensar que tu pode estar naquele lugar. Enquanto só tiverem homens donos dessa narrativa, essas narrativas não vão ser tão diversas, sabe? Ação. Luz, câmera, mulheres em ação, protagonistas unidas fazem a nova versão. Luz, câmera, mulheres em ação, protagonistas unidas fazem a nova versão. Outros caminhos, novos meios, mais poesia pros seios que anseiam se enxergar. E na tela, o que há? Corpos e mentes vazias, ou são santas ou vadias que vivem todos seus dias em clichês e utopias frias ou amorosas, espinhos ou lindas rosas. E a verdade nessa fita grita a sexualidade e a profundidade da alma de uma mulher. Não incluíram no roteiro, não deve saber qual é. Conta pra eles, lugar de mulher é onde ela quiser. E atrás das câmeras a gente também quer se ver, escrever nossa história e representar na conoratória, poder se enxergar. E bota mais nessa fita, vê umas 10 lupitas. Já é chegada agora, falta oportunidade, já disse Viola. Mulheres são autoras, inspiradoras, apagadas de forma opressora. Querem como gestoras, mas o nosso talento está em todos os setores do entretenimento. Mulher é feito água, cresce mais quando encontra. Carrega tanta força a história que mulher conta. Luz, câmera, mulheres em ação, protagonistas unidas fazem a nova versão. Voz, cores, lutas e emoção, o roteiro dessa vida também tá na nossa mão. Contra esse plano americano, hollywoodiano, ângulo tão branco, vamos pro de conjunto. No assunto, todo tipo de papel, pergunto, será que passa no teste de Bechdel? Dizemos, corta a bota esse machismo e o racismo, troque e aborda no tema e na tela o nosso protagonismo.
Luz, câmera, mulheres em ação, protagonistas unidas fazem a nova versão. Voz, cores, lutas e emoção, o roteiro dessa vida também tá na nossa mão. Luz, câmera, mulheres em ação, protagonistas unidas fazem a nova versão. Luz, cores, mulheres em ação, o roteiro dessa vida também tá na nossa mão.